convidamos para falar de uma mensagem que está no livro Quando Voltar a Primavera. Eu saúdo a todos vocês que estão no espaço físico do KSSF, aqueles que acessam essa sala virtual, para poder trazermos um tema que reflete uma mensagem de Jesus, uma mensagem que foi trazida em um momento singular na vida dos discípulos. Para quem não conhece, Amélia Rodrigues, ela foi baiana e, na sua última existência, uma poetisa, e através da psicografia de Divaldo Franco, ela traz alguns livros que retratam a vida de Jesus. E nesta época que se aproxima do Natal, nada melhor do que estarmos trazendo mensagens que aludem à presença do Mestre. Esta mensagem, no crepúsculo, Jesus, conforme vocês veem aí posta na tela, é do livro Quando Voltar a Primavera. Talvez um livro não tão conhecido de Amélia Rodrigues, mas que vem trazendo passagens da vida de Jesus, e esta, em especial, Jesus, ele estava a trazer algumas das finalidades do Evangelho para os discípulos. Lembrando que, quando nós pensamos no crepúsculo, há associações que se fazem no dia, o entardecer ou o amanhecer, mas nós podemos também associar a questão da idade, no crepúsculo da vida, ou seja, chegando a esta reta final que é o entardecer. Então, nesta mensagem, Amélia Rodrigues vai trazer para nós algumas das instruções para os 12 discípulos. Lembrando que Jesus, ele teve ao seu lado 12 pessoas, 12 homens, que eram homens simples, que eram pescadores, e que, por serem pessoas comuns, tinham as suas fragilidades. Mas o que é importante destacar dessa fala de Jesus é o quanto ele trazia ternura, ele trazia fortalecimento. Neste dia, que pegou exatamente um entardecer, os discípulos estavam embevecidos com tantas alegrias que estavam a vivenciar. Mas Jesus, a todo instante, estava assinalando aquilo que seria o significado para o futuro. Então, esta fala de Jesus foi uma fala não para atemorizar, nem tampouco iludir os discípulos a respeito do que seriam as responsabilidades de cada um para o futuro. Sim, porque naquele dia o mestre estava assinalando vários caminhos que seriam percorridos, que caberia a cada um desenvolver, compromissos que foram assumidos e que precisavam da concretização. Então, nesta tarde, início de noite, a primeira coisa que Jesus traz, o primeiro apontamento, é quando ele diz: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Passados 21 séculos da vinda de Jesus aqui, quantos de nós ainda não nos sentimos como essas ovelhas perdidas? Não estamos na casa de Israel. Estamos em diferentes domicílios, mas momentaneamente nos encontramos perdidos
diante dos desafios que estamos a vivenciar. E esses desafios, por mais conhecimento que tenhamos a respeito da doutrina espírita, faz com que nós saiamos do nosso foco, da nossa meta, desejando retornar, mas aquilo que assola em nosso mundo íntimo faz com que momentaneamente esse eixo ele seja perdido. Então, quando Jesus assinala aos discípulos que é para eles seguirem a estas ovelhas, as ovelhas somos nós, cada um de nós. Que os discípulos, naquela época, representavam a humanidade que somos nós. Eles também caíram, como nós estamos a cair. Porém, a cada queda, eles se reergueram, como nós também temos a possibilidade de soerguer diante da queda, que venhamos a estar imersos na nossa caminhada. E quem ainda não teve esta oportunidade de cair? Mas o Evangelho está aí, à nossa disposição, para trazer este fortalecimento, para poder impregnar a cada um de nós dessa energia, deste desejo de vencer, do bom ânimo, que não deve faltar a nenhum de nós, que nos colocamos à disposição de seguir a Jesus. Mas tem uma outra fala que é muito próxima de cada um de nós, quando neste dia Jesus disse aos seus discípulos: pregai, que está desculpem, que está próximo o reino de Deus. Ora, se Jesus disse há 21 séculos atrás que estava próximo o reino de Deus, porque já passamos tantos séculos e ainda não atingimos esse reino dos céus. Isso nos faz recordar aquele diálogo que o doutor da lei estabeleceu com Jesus, quando ele vem até o mestre e pergunta o que fazer para poder atingir o reino dos céus. E Jesus o indaga com o seguinte questionamento: o que está escrito na lei? E o doutor diz: amarás o teu Deus de todo o teu entendimento, de todos a sua compreensão, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e ao próximo como a si mesmo. E aí pergunta Jesus, pergunta o doutor da lei: mas quem é o meu próximo? E vem Jesus com a narrativa da conhecida de todos nós parábola do bom samaritano, que é aquele homem que esteve caído na estrada depois de assaltado por ladrões, e que passa o sacerdote, olha e segue. Passa o levita, olha e segue. Mas eis que vem um samaritano. O samaritano, àquela época, fazia parte de um povo que era marginalizado. Mas Jesus quis mostrar que foi ele que se compadeceu da situação daquele homem que estava caído. Foi ele que retirou da sua sacola o unguento, o óleo, para poder aliviar aquelas feridas. Depois pega aquele homem, coloca no seu animal,
leva-o a uma hospedaria e dá àquele dono da hospedaria as moedas para cuidar dele até o seu retorno. Então, com esta indicação de quem é o próximo, Jesus quis assinalar que todos nós precisamos, para atingir o reino, estarmos desenvolvendo este amor ao nosso próximo. Mas é interessante destacar que para poder nós amarmos o nosso próximo, antes de qualquer coisa, torna-se necessário nós investirmos no amor a si mesmo, conforme assinala a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Garimpo de Amor, capítulo 2, que é intitulado Amor a si mesmo. Ela inicia este capítulo dizendo: o amor que se deve oferecer ao próximo é uma consequência natural do amor que se oferece a si mesmo. Então, para poder atingirmos este reino que não é exterior, é um reino interior que está em nosso mundo íntimo, em nossos corações, nós precisamos, como passo inicial, desenvolver este amor a si mesmo. Daí vamos perguntar a todos vocês: vocês estão se amando? Porque o amor a si mesmo é um amor que está revestido de cuidado, porque nós precisamos do cuidado, porque este corpo é um instrumento que nos foi ofertado para o desenvolvimento das nossas potencialidades, para que possamos alcançar a nossa meta, para que possamos dar seguimento em nossa marcha. Então, há necessidade deste cuidado. E quando nós cuidamos de nós, isso vem assinalar a presença deste amor a si mesmo. Mas antes deste amor a si mesmo, vamos lembrar que existe um amor maior, que é o amor do nosso Pai. O nosso Pai que nos criou, o nosso Pai que está a todo instante nos oferecendo oportunidades para retornarmos às nossas experiências e podermos colocar em prática as lições que aprendemos no mundo espiritual. Então, quando está Jesus a dizer pregai, que está próximo o reino de Deus, nós vemos aí uma situação temporal, porque está próximo, quando nós pensamos no tempo, nós vamos estar a imaginar esse tempo é curto. Só que Jesus disse isso lá atrás e parece que ainda não alcançamos este reino. Então, vemos uma perspectiva temporal, mas também podemos precisar da ótica do espaço, ou seja, onde está este reino? Em nosso mundo íntimo. Em nosso mundo íntimo que vamos trabalhando, que vamos arando a terra, que vamos adubando, para poder seguir na nossa caminhada. Então, se o mestre assinala aos discípulos, pregai, porque está próximo, ele está dizendo para cada um daqueles 12, levai a mensagem. Só que esses 12, quando levaram as mensagens de Jesus, outros corações absorveram a mensagem e também foram agentes multiplicadores, que é o que vem acontecendo ao longo
da nossa existência, ao longo de outras experiências que já tivemos e que retornamos para poder colocar em prática todo este conhecimento que já assimilamos. Mas quando nós falamos de reino dos céus, nós também nos lembramos de um diálogo que foi estabelecido entre Jesus e Simão Pedro em uma outra ocasião em que o discípulo querido, sempre buscava Jesus após algum momento de explanação com a grande multidão. E foi exatamente nesta noite onde a fala de Jesus estava permeada do verbo amar e que foi tocado no íntimo de Simão Pedro aquelas instruções trazidas por Jesus. E eis que ele chega para o mestre e diz: Mestre, na minha condição de homem simples do mar, eu, ao ouvir as tuas instruções, fiquei a pensar: quando alguém me provoca, imediatamente eu quero reagir à provocação. Àqueles que têm mais condições, eu sinto inveja, porque eu também gostaria de ter melhores condições. Então, eu lhe pergunto, mestre, o que posso fazer, eu e os meus amigos, os teus discípulos, para poder alcançar este reino que tu anuncias? Então Jesus disse: ama, Simão. O amor deve ser o primeiro e o último passo daquele que ruma na direção do excelso Pai. Então, atingir o reino dos céus é amar. Estamos amando? Qual tem sido a nossa expressão do amor em nosso cotidiano? Aí vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos. Item 8, Espírito Lázaro. 9, Fenelon. 10, Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Todos eles vêm destacar a respeito desta grande lei, que é a lei de amor. Ora, se Simão Pedro pergunta a Jesus como ele pode chegar a esse reino dos céus, e o mestre responde que é através do amor, vamos pensar: o que é mesmo este amor? O que é mesmo amar? Tivemos, inclusive, durante todo este ano, em nossa proposta de atividade do Departamento de Infância, Juventude e Grupo de Pais da nossa casa, Centro Espírita Caminho da Redenção, Salvador, Bahia. O tema: Jesus e o amor, iluminando a alma. Foi um tema extraído lá do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Tem uma frase mais ou menos semelhante. Então, se este amor ilumina a nossa alma, este amor é capaz de nos levar ao alcance do reino dos céus. E vem Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que o amor resume toda a doutrina de Jesus.
queremos atingir o reino dos céus, nós somos convidados ao exercício do amor, mas um amor que já se ampliou, que saiu daquela fase do primitivismo, que a manifestação ela se dava através do instinto, que já avançou para um segundo momento da sensação e que caminha na direção do sentimento. Conforme escreve Lázaro, o ponto delicado do sentimento é o amor. É esta expressão da doutrina de Jesus que ele adverte ao próprio Simão, sem se colocar nesta posição de destaque. Ele apenas convida Simão a amar. Mas quando ele faz este convite ao amor, ele vem advertindo para que não julgue. Inclusive, em um outro diálogo que estabelece com Simão Pedro, ele vai dizer, o mestre vai dizer, brandura no julgamento. E é justamente neste momento que ele recomenda o amor, ele também vai dizer a Simão que não julgue, cautela na observação em relação ao seu próximo. E o quanto estamos a julgar, o quanto ainda transitamos sem esta compreensão do momento do outro. O outro que teve aquela atitude, uma atitude que não foi a que nós gostaríamos que ele estivesse em nossa direção. Entretanto, foi a atitude que ele teve condições de ofertar. Infelizmente, na nossa condição humana, ainda estamos a repudiar, a sentir raiva, a ficar irritado. Quando essas circunstâncias chegam à nossa vida. Mas Jesus recomenda o não julgamento. Vamos nos recordar do olhar de Jesus para aquela mulher meretriz que, no cair da noite, tomou uma barca singela e foi até Cafarnaum, a residência de Simão Pedro, em busca de Jesus. Jesus, naquele momento que se depara com aquela mulher, tem um olhar de compaixão. Não a julga. Jesus sabia quem era Maria Madalena. Diferente de Simão Pedro, que quando passa pela sala e a olha, o seu olhar é de condenação. Então, nós temos duas pessoas com duas atitudes completamente diferentes, com olhares de compaixão e olhar de julgamento. Esse olhar de julgamento, ele está bem próximo do que nós somos hoje, que continuamos a julgar todos aqueles que estão ao nosso redor, que nos causam dissabores, que desejam nos prejudicar, que não querem ver o nosso progresso. Mas Jesus, com seu amor incondicional, está a todo instante, com as suas preciosas lições, a nos fazer este convite. Então, quando Simão Pedro pergunta a Jesus o que ele pode fazer para alcançar o reino dos céus, olha só, em um dado momento, é Simão Pedro que faz esse questionamento a Jesus. Em um outro momento,
Jesus está com os 12 discípulos e, em preciosas lições, vai dizer: pregai, que está próximo o reino dos céus. Ou seja, esse reino dos céus, que no exercício do amor nos dará a proximidade deste espaço do reino que tanto almejamos. E o que nós estamos a fazer? Porque se Jesus diz a Simão Pedro para que ele não se detenha ao exame da sombra, ele está dizendo a nós: deixe seguir, deixe que o outro possa continuar a sua marcha e se preocupe com a própria marcha, com a própria caminhada, com o investimento que se faz necessário para a sua ascensão. Então, é nesta perspectiva que nós precisamos seguir. Porque se Jesus recomenda pregai, todos nós somos agentes divulgadores do Evangelho de Jesus. Nós recebemos o convite e é por isso que vocês estão neste espaço agora, na estrutura física do KSSF. Outros que acessam esta sala virtual, outros que no futuro vão acessar através do tema que vai lhes chamar a atenção. Para que mesmo? O que nos motiva estarmos juntos, aprendendo, dialogando, tentando levar para a nossa prática esses ensinamentos de Jesus? Que ele não parou por aí. Ele continuou assinalando caminhos a percorrer. Sabemos que o caminho do amor, ele não é fácil. Mas já internalizamos que temos este amor dentro de nós, é o que assinala Fênelon, item 9, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo, a lei de amor. O amor, centelha divina, todos vós possuís, do primeiro ao último, a centelha deste fogo sagrado. Se fomos criados por Deus, e se Deus é amor, cada um de nós dispõe desta centelha. Talvez eu ainda seja uma pessoa assim mais reservada, mais introspectiva. Isso não significa que eu não tenha a expressão do amor, só que esta expressão, ela não é tão evasiva como talvez a pessoa de Marisa expresse este amor. Mas nós temos em nosso mundo íntimo, e às vezes aguardamos a oportunidade para permitir este desabrochar. E daí nós lembramos do discípulo muito amado de Jesus, João Evangelista, quando ele estava já no final da sua existência, porque este foi o único discípulo que não passou pelo sacrifício. E neste diálogo de Jesus com os 12 discípulos,
ele anunciou o sacrifício que cada um teria que vivenciar em seu nome. Mas João foi o único deles que não passou pelo sacrifício, nos termos que os outros atravessaram. E foi exatamente na sua velhice, quando ele já não tinha condições de sair, a divulgar o evangelho de Jesus. E as pessoas iam até a sua casa. Qual foi a fala que atravessou cada um daqueles seres que ouviam o discípulo amado a repetir continuamente: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Olha o convite do discípulo amado. Porque se Jesus, quando reuniu os 12, falou das responsabilidades, das tarefas que competiam a cada um, que eles passariam por sacrifícios em seu nome, Jesus estava dizendo: até o fim, estejam confiantes, porque eu aí estarei junto a cada um de vós. Estarei depositando este amor para que vocês possam prosseguir confiantes na tarefa. Então é este amor, centelha divina, que cada um de nós possui em seu mundo íntimo, que vai permitir esta aproximação do reino dos céus. E quando passamos para o item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Ele está dizendo lá no Evangelho que os espíritos que estão ao seu lado dizem para que amemos uns aos outros. São muitas lições relativas ao amor, mas é este amor que irá nos aproximar do reino dos céus que tanto almejamos. Daí vamos pensar. Estamos nos aproximando do Natal. O Natal que simboliza aquela estrela que veio anunciar o nascimento de Jesus. Então, toda vez que chega o mês de dezembro, nós, cristãos, lembramos com mais força da presença de Jesus, que vai renascendo em nosso mundo íntimo. É como se as suas mensagens elas tivessem a cada momento como uma expansão do som a assinalar esta presença e a nos convocar para o trabalho, sim. Porque naquela reunião com os 12 discípulos, Jesus disse: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos e expeli os demônios. Olha quanta tarefa Jesus designou. E destas tarefas, o que nós estamos fazendo? Foram 4 perspectivas
em uma frase: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. Talvez a nossa tarefa não esteja enquadrada nessas 4 direções, mas temos outras que nos foram designadas e que precisamos dar conta. Porque se Jesus é o governador do nosso planeta, é Jesus que está no leme, que está comandando, que está a nos dizer: não desanime, tenha coragem, persevere, abraçaste todos estes percalços, sabias dos obstáculos a transpor. Então, por que o desânimo? Porque alguém que se encontra com algum tipo de ferida, porque curai os leprosos, a lepra era uma chaga naquela época. Hoje, nós nos deparamos com diferentes feridas no outro. E que Jesus nos convida a limpar cada uma destas feridas. Mas tem uma grande ferida que precisamos cuidar em nós, que se chama egoísmo. Quando Jesus designou os discípulos para esta tarefa, Jesus não os isentava de cuidar de si mesmo. Era como se ele estivesse colocando a responsabilidade no outro, mas, ao mesmo tempo, fazendo-os lembrar da necessidade de limpar as próprias feridas. E como nós conseguimos fazer esta limpeza? Buscando viver este evangelho, colocando como pauta das nossas aspirações a caminhada com Jesus na frente, iluminando os nossos passos, trazendo-nos o conforto, o lenitivo para amenizar todas as nossas dores. Para nós que integramos as reuniões mediúnicas, quantas oportunidades para a expulsão destes demônios, que são os obsessores, que são os desafetos, e que estamos ali escutando, dialogando e mentalizando para que ele possa sair daquela condição. E o que estamos fazendo pela própria vida? Lembrando também que foi neste diálogo com os 12 discípulos que Jesus assinalou: dai de graça o que de graça recebeste. Mostrando que todos esses dons que recebemos, sim, porque cada um é dotado de talentos. Talentos que lhes foram ofertados para o exercício do bem e do amor. É claro que o profissional ele irá trabalhar para oferir os recursos para a sua sobrevivência. Mas todo aquele trabalho que desenvolvemos na casa espírita, em nome de Jesus, é um trabalho gratuito.
Mas nós sabemos das dificuldades das casas espíritas para a sua manutenção. Sim, é preciso pagar a limpeza, o aluguel, a manutenção, uma infinidade de questões que todos atravessam. E de que maneira nós vamos prover estes recursos? Com as mais variadas atividades, com aqueles que se associam à casa, com os jantares, café da manhã, almoço, bazar. Então, temos infinitas possibilidades, mas não podemos receber na casa alguém que vamos cuidar em nome de Jesus com os dons que recebemos e cobrar por aquele serviço. Se estamos fazendo isso, não somos os ceareiros de Jesus, porque ele disse: dai de graça o que de graça recebeste. É uma grande responsabilidade. Jesus sabia e também disse que digno era o trabalhador para receber o seu salário. Aqui nós estamos falando de um salário que é o salário que provém do nosso Pai, por todas estas atividades que estamos a desenvolver. Porque alguns chegam à casa espírita, inicialmente, querem aprender, querem conhecer, e aos poucos ele vai se entrosando para que no amanhã ele seja um tarefeiro. A partir do momento que ele se coloca à disposição como trabalhador da casa espírita, ele será digno de receber o seu salário. Um salário que, na linguagem de André Luiz, será o bônus hora. E o quanto estamos investindo para poder auferir este trabalho. Este trabalho onde saímos às ruas e alimentamos aqueles que não têm o alimento. O trabalho de conforto àqueles que batem a porta da nossa casa, sobrecarregados, aflitos, e o nosso acolhimento, a nossa palavra é capaz de confortá-los. Temos tantas possibilidades de sermos este trabalhador que receberemos o salário que emana do alto. O amor, esta centelha divina, vai dar este movimento no salário que vamos receber. Talvez, a princípio, nos sintamos ainda sem a motivação que tem o tempero do amor. Vamos conhecendo, vamos nos adaptando, atravessando as nossas dores. E Jesus havia dito que muitos seriam aqueles que sofreriam dores por seu nome, em seu nome. Porque seguir a Jesus é nos afastarmos deste mundo material, destas distrações que tomam conta de nós, fazendo com que momentaneamente nós nos esqueçamos de quem nós somos, do porquê estamos aqui, do que devemos estar fazendo
em nosso cotidiano. Então, Jesus vem assinalar naquele momento que aquele que der um copo de água, mesmo que seja água fria, a um destes pequeninos, de modo algum deixará de receber a sua recompensa. Ou seja, Jesus nos faz um convite, porque o que ele falou para os discípulos, nós atualizamos para a nossa existência. Então, é o convite ao exercício da caridade. A caridade que parece que toma uma expressão maior neste momento do Natal, quando nós tomamos conhecimento de tantas famílias que passam fome, que não têm o dinheiro para pagar a sua conta de água e a água é cortada. Crianças que são abandonadas pelos seus pais. Muitas vezes, os pais que apenas chegam para a função de reprodução. E ao tomarem conhecimento de que a mulher engravidou, eles desaparecem. Isso é tão comum em nosso meio. Mas estas pessoas, momentaneamente, perderam o endereço de Deus e, consequentemente, o endereço de si mesmas. Jesus está a nos fazer um convite para que possamos oferecer este copo de água, mesmo que seja uma água fria. Olha a simbologia. O quanto Jesus esteve a todo instante a nos fazer este convite. Vamos lá, nem que seja um copo de água, porque a água nós tiramos da torneira e vai ter um consumo mínimo, mas podemos ir além. Podemos fazer muito mais. E era o que Jesus estava naquele momento apresentando aos discípulos o amanhã ditoso. Mas os discípulos ouviram lá atrás e nós estamos neste momento a ouvir a mensagem de Jesus, que vem nos assinalando novas possibilidades. Vem a nos dizer, eles estavam vivenciando alegrias e nós também podemos vivenciar a partir do momento que vamos nos envolver com o nosso próximo, com a sociedade, vibrando para que haja progresso, para que sejam bem-sucedidos, para que não hajam dissensões, não haja dissensões. São tantas as questões. O que Jesus anunciou para os discípulos se atualiza no século XXI, porque ele apresentou um roteiro seguro para todos nós. Ele estava a nos dizer, vamos seguir pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Então, naquele crepúsculo, Jesus estava a dizer a cada um daqueles
que iriam reproduzir a tua mensagem. Sejam fiéis, prossigam confiantes, não desanimem. A batalha, ela é intensa, mas vocês serão vitoriosos. Temos que acreditar na vitória do amor. E o quanto estamos amando. O quanto estamos trabalhando para vencer as nossas mazelas e buscar a transformação moral. Porque foi Allan Kardec que disse, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17º, intitulado Sede Perfeitos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para a sua transformação moral e para domar as suas más inclinações. Então, se a doutrina espírita ela vem nos apresentar o cristianismo redivivo, Allan Kardec está anunciando para nós esse reino dos céus, na medida que buscamos vencer as nossas más inclinações. Então, este é o roteiro para cada um de nós, no crepúsculo daquele dia, no crepúsculo de cada dia das nossas existências. Porque no amanhã sempre surge uma nova oportunidade de crescimento, de amadurecimento. Se o dia hoje foi difícil, o quanto nós buscamos Jesus para amenizar as nossas dores. O quanto estamos investindo na seara do Mestre, nos trabalhos que abraçamos. Quanto tempo do nosso dia está sendo dedicado à nossa alma, à nossa verdadeira vida? É uma reflexão. Porque se o Natal nos faz o convite para que Jesus renasça em nossos corações, não podemos continuar sendo as mesmas pessoas que não estão avançando o quanto deviam na sua caminhada. Porque é certo que a cada experiência há sempre um avanço. Mas Jesus espera de cada um de nós um salto cada vez mais alto, para que possamos, de fato, ser considerados como os verdadeiros ceareiros do Cristo, que temos nele o exemplo de amor, que buscamos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro fizesse conosco. Somos aqueles que estamos a julgar menos, que buscamos a brandura nos julgamentos. Somos aqueles que a cada dia estamos tentando expandir o amor que reside em nosso mundo íntimo. O convite de Jesus não pode ser deixado para o dia seguinte, para a semana seguinte, para o mês seguinte,
porque agora eu não tenho tempo. Tenho tempo sim, Senhor. Irei aproveitar cada segundo da minha existência para poder caminhar ao teu lado, Jesus. Para que eu possa, Jesus, ser considerada como a tua ceareira que está a servir mais e mais, a servir com disposição, a servir com bom ânimo, a servir com amor, porque nós, Jesus, acreditamos em ti e sabemos que o amor é a mola propulsora para o progresso da humanidade. Que continuemos, meus irmãos, a amar mais e mais. E se ao redor de vocês tiver alguém que você não ama, que você não simpatiza, que você não gosta da convivência, a hora é agora. O convite nós recebemos agora para poder modificar esta paisagem. E no amanhã, ao olharmos ao nosso redor, não teremos aquela pessoa que vamos dizer: eu não gosto, eu não simpatizo, eu não quero conviver. Porque alcançar a felicidade significa alcançar o exercício pleno do amor. Que o amor de Jesus aqueça as nossas almas e que saiamos deste momento felizes, porque vamos com convicção, com ardor, com vontade, amar mais e mais. Estas são as nossas reflexões, pedindo a Jesus que nos envolva com o teu amor, com a tua paz, com o teu equilíbrio, para que possamos, no amanhã, sermos pessoas melhores do que fomos hoje. Muita paz para todos nós.